Muitas pessoas me perguntam: Benny, o Espírito Santo é um poder ou uma pessoa? A resposta a essa pergunta faz toda a diferença do mundo. O Espírito Santo é muito mais do que uma força ou do que um poder. No início de minha caminhada cristã, eu não pensava muito no Espírito Santo, nem como uma coisa, nem como outra. Eu não pensava muito a respeito até aquela maravilhosa manhã em Pittsburgh em que Kathryn Kuhlman olhou para as pessoas presentes no culto e disse sobre o Espírito Santo: Ele é mais real para mim do que todos vocês. Essa declaração de Kathryn fez com que eu parasse meus pensamentos. Ela não estava se referindo a uma força remota e impessoal que pairava em uma nuvem mística sob a qual ela desejava dobrar suas vontades. Ela se referia a uma pessoa, a um amigo, a quem ela conhecia de maneira bastante íntima. Quando me dei conta da personificação do Espírito Santo, disse a ele que eu também desejava conhecê-lo como amigo. Foi essa descoberta que me levou não só a encontrar forças para meu ministério, mas também para construir um relacionamento crescente com a pessoa mais doce e maravilhosa que conheço, o Espírito Santo. Eu garanto, há muita glória em compreender a personificação do Espírito Santo. Posso garantir, por causa de minha experiência pessoal, que quando você parar de aprender sobre o Espírito Santo e passar a conhecê-lo como pessoa, sua vida jamais voltará a ser a mesma. Em vez de tentar acrescentar o poder dele em sua vida, você acaba se entregando a ele, ao seu amor, à sua vontade e à sua orientação. David Paul Yong Cho, pastor da maior igreja de Seul, na Coreia do Sul, descreve a mesma experiência em um livro que escreveu, onde ele diz: quando começo a pregar, digo em meu coração: querido Espírito Santo, estou começando. Vamos juntos. Dê-me todo o conhecimento, toda a sabedoria e discernimento que eu irei espalhar para as pessoas. Depois ele acrescenta: depois de terminar o sermão, sento e digo: querido Espírito Santo, fizemos um ótimo trabalho juntos, não é? Louvado seja Deus! Assim como podemos perceber, a diferença entre o Espírito Santo ser uma força ou uma pessoa não poderia ser mais profunda. Quando tratamos o Espírito Santo como poder, desejamos controlá-lo. Quando tratamos o Espírito Santo como pessoa divina, desejamos que ele se apodere de nós. Quando tratamos o Espírito Santo como poder, desejamos que ele realize nossas vontades. Quando tratamos o Espírito Santo como pessoa divina, desejamos nos entregar totalmente a ele. Quando tratamos o Espírito Santo como poder, sentimos orgulho por possuí-lo e nos sentimos superiores àqueles que não o possuem. Quando tratamos o Espírito Santo como pessoa divina, tornamo-nos humildes, porque em seu grande amor, a terceira pessoa da Trindade escolheu habitar em nós. Infelizmente, milhões de pessoas veem o Espírito Santo apenas como uma força ou influência celestial. Tais pessoas demonstram enorme consideração por ele e dele falam com enorme reverência, sem, no entanto, conhecer sua companhia e sem com ele comungar. Isso é duplamente triste, porque, primeiro, é absolutamente fútil tentar compreender a obra do Espírito Santo sem primeiro conhecê-lo como pessoa. E, segundo, essas pessoas deixam de desfrutar das vantagens da maravilhosa comunhão com o Espírito Santo. Assim
como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo é eterna e viva. Quando digo que o Espírito Santo é uma pessoa, não pretendo dizer que ele tem um corpo de forma como eu e você conhecemos. Não obstante, ele não é desprovido de forma. Além disso, em certo sentido, nós nos tornamos seu corpo quando ele habita em nós. Do mesmo modo que eu, você e qualquer outra pessoa, ele possui intelecto, vontade e emoções. O meu amigo Rodman Williams resume esse assunto da seguinte forma: o Espírito Santo é o próprio Deus, ele é uma pessoa e essa pessoa é de uma realidade distinta. Tudo isso transcende a compreensão intelectual e a afirmação universal daqueles que experimentam dos mistérios de suas idas e vindas. Sabemos que ele é completamente Deus e que ele é uma profunda personificação. Ele não é o Pai nem o Filho, mas pode ser intensamente experimentado por meio das ações deles. Ele é, certamente, o espírito de ambos, como já foi repetidamente provado. No entanto, a nenhum dos dois é idêntico. Por tudo isso, pode a fé cristã se regozijar ao cantar Glória ao Pai, Glória ao Filho e ao Espírito Santo. Como sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa? O próprio Senhor Jesus colocou um ponto final na personificação do Espírito Santo quando se recusou a falar sobre o Consolador, o abençoado Espírito Santo, como se fosse uma coisa. A palavra grega para espírito, pneuma, normalmente admite ser tratada por isso, mas Jesus demonstrou a personificação do Espírito Santo ao se referir usando a palavra Ele. Quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. João capítulo 16, versículo 13. Assim como você possui uma personalidade única, o mesmo acontece com o Espírito Santo. Na verdade, existem características a ele atribuídas que apenas uma pessoa, isto é, um ser com intelecto, vontade e emoções, poderiam possuir. Ele não só possui a habilidade de pensar e de se comunicar e de expressar seu amor, como também é facilmente atingido por palavras e ações impensadas. Em algumas evidências específicas que nos permitem conhecer o Espírito Santo como pessoa, primeiro, ele possui intelecto. O Espírito Santo é capaz de pensar? Será que ele pode raciocinar e se lembrar? De acordo com a palavra de Deus, ele possui tais habilidades, uma vez que, como pessoa, possui intelecto. Apenas uma pessoa com intelecto tem a capacidade de explorar, de examinar e de procurar. E tudo isso o Espírito do Senhor é capaz de fazer. Por exemplo, não conseguimos prever com profundidade aquilo que Deus preparou para o futuro, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. O Espírito de Deus tem conhecimento de tudo mesmo. Assim, ele procura até nas profundezas e na magnitude dos planos do Pai e compartilha tal conhecimento conosco, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, onde diz: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11.
Fica claro nessa passagem que ele não é apenas um mero revelador da verdade, mas também um ser que conhece pessoalmente a verdade. A própria Escritura declara que o Espírito Santo possui mente. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Perceba 3 aspectos dessa passagem. Primeiro, o Espírito Santo ora por nós. Segundo, ele vasculha os corações. Terceiro, ele possui mente, a mente do Espírito. Aqui, a palavra mente é abrangente e engloba as ideias de raciocínio, emoção e propósito. É sempre muito bom saber até onde este canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da sua cidade e nós prometemos colocar a sua cidade em nossa lista de oração. Amém?